Acorde, ainda que a vida pareça um eco distante, e perceba que cada segundo desperdiçado em distrações é uma oportunidade que nunca mais voltará, pois o tempo é o mestre invisível que molda destinos silenciosos, e aqueles que o ignoram se perdem em uma rotina de sombras, vivendo no piloto automático, alheios à própria essência, ao propósito que sussurra através do silêncio do coração e da inquietude da mente. Imagine sua vida como um rio turbulento, carregando folhas, sonhos e ilusões, e perceba que você é o navegador desse fluxo, capaz de decidir se será levado pelo acaso ou se remará consciente em direção ao horizonte que escolheu, enfrentando as correntezas da procrastinação, da dúvida e do medo, e encontrando na disciplina diária a força que transforma a simples existência em uma obra-prima de intenção. Inscreva-se agora e acompanhe essa jornada, pois o conhecimento que transformará sua mente e despertará sua consciência não pode esperar, e cada instante que hesitamos é um instante perdido de liberdade, de coragem, de crescimento. Permita-se mergulhar nas profundezas de sua própria alma e perceber que a riqueza real começa quando compreendemos que viver sem propósito é viver apenas em fragmentos de uma vida alheia. Quantas vezes você aceitou a distração como companhia, deixando que telas e vozes externas moldassem sua percepção, enquanto seu verdadeiro eu permanecia escondido e esquecido, desejando explorar horizontes mais altos e descobrir o valor das pequenas vitórias, da introspecção silenciosa, da decisão de não se contentar com a mediocridade confortável que engana e adormece o espírito, tornando-nos reféns de hábitos que nos afastam da liberdade verdadeira? Perceba que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de caminhar apesar dele, e que cada escolha consciente, por menor que pareça, é uma semente de transformação, capaz de gerar frutos de sabedoria, riqueza e plenitude, conectando o efêmero ao eterno, o material ao espiritual, e permitindo que sua vida se torne um reflexo daquilo que você realmente valoriza, sem se perder nas ilusões que a sociedade vende como sucesso. Hoje, você tem a oportunidade de romper o ciclo, de se libertar das algemas invisíveis que limitam sua visão, e de começar a construir uma realidade onde riqueza e consciência caminham lado a lado, onde cada ação tem intenção, cada pensamento gera propósito, e cada passo desperta um poder adormecido dentro de você, pronto para transformar seu mundo interno e externo em uma sinfonia de liberdade, significado e prosperidade autêntica. Você já percebeu quantas vezes aceitamos a ilusão como verdade e deixamos que nossas escolhas sejam guiadas por convenções alheias, por opiniões externas, por aquilo que parece seguro, mas na verdade aprisiona? Cada passo inconsciente reforça correntes invisíveis que limitam sua mente e sufocam seu espírito. Hoje é o momento de abrir os olhos e enxergar além do véu da superficialidade, perceber que a liberdade não é um destino, mas um processo de consciência que começa quando nos recusamos a viver de acordo com roteiros escritos por outros e abraçamos a coragem de escrever nossa própria história. O mundo moderno oferece milhares de distrações, promessas de felicidade imediata, atalhos ilusórios que mascaram o vazio interno, mas dentro de você existe uma voz mais profunda, mais antiga e verdadeira, que sussurra sobre propósito, significado e autenticidade. Ouvir essa voz exige coragem, exige disciplina, exige abandonar a segurança enganosa do conforto. Cada momento gasto em distração é um tijolo a mais na prisão da mente. Cada instante de atenção plena é uma abertura para a liberdade, uma oportunidade de construir riqueza que vai além do dinheiro, que nasce da consciência e da conexão com seu verdadeiro eu. Imagine-se como um viajante que atravessa desertos e tempestades, carregando apenas aquilo que é essencial, desprendido do excesso que pesa, do supérfluo que distrai, das opiniões que limitam. Cada passo consciente torna-se um ato de resistência, uma vitória silenciosa contra o conformismo que tenta dominar sua vida. A disciplina diária não é castigo, mas um mapa que revela caminhos ocultos, que transforma a rotina em ritual, que transforma momentos comuns em oportunidades de crescimento, onde cada decisão reflete a intenção de quem você realmente quer ser. Agora, observe sua própria mente. Veja os padrões que repetem os mesmos erros, que mantêm a vida presa em ciclos de insatisfação e mediocridade. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar as correntes
para despertar do transe induzido pelo mundo, para entender que o verdadeiro poder não está na acumulação, mas na clareza, na percepção e na habilidade de escolher conscientemente. A riqueza genuína nasce da liberdade interior, da compreensão de si mesmo, da coragem de enfrentar os medos e ir além das limitações impostas pelo hábito e pelo medo do desconhecido. Permita-se sentir o peso e a leveza simultâneos da escolha consciente e perceba que cada decisão tomada com atenção transforma não apenas o presente, mas redesenha o futuro. Cada momento desperto é um ato de rebeldia contra o automático. Uma demonstração de que você é autor da própria vida, e não espectador de uma narrativa alheia. A riqueza, a liberdade e a plenitude não são conceitos distantes, mas experiências diárias que se manifestam na prática de olhar para dentro, de agir com intenção e de alinhar pensamentos, sentimentos e ações com o que realmente importa. Neste instante, respire profundamente e sinta que despertar não é um evento, mas uma jornada contínua, onde cada insight e cada reflexão, cada ação consciente é uma pedra fundamental na construção de uma existência rica e plena. A vida que você deseja, a consciência que você procura, a liberdade que parece distante, estão todas dentro de você, aguardando apenas sua decisão de se mover, de agir, de romper a inércia e de transformar cada dia em uma oportunidade de criar significado, prosperidade e autenticidade que jamais poderão ser tirados. Você vive cercado de conforto, pequenas rotinas que parecem seguras, mas que lentamente adormecem sua alma, aprisionando seus sonhos em caixinhas invisíveis. A vida fora dessa bolha parece assustadora, mas é nesse território desconhecido que se encontra a riqueza verdadeira, a liberdade de escolhas e a oportunidade de descobrir forças que você nunca imaginou possuir. Cada passo fora da familiaridade é um ato de coragem silenciosa, uma afirmação de que você escolhe viver plenamente, e não apenas existir, permitindo que sua consciência floresça além dos limites impostos pela comodidade. As distrações do cotidiano são tentáculos que puxam sua atenção para longe do essencial. Redes sociais, rotinas vazias, preocupações alheias, tudo compete com sua capacidade de enxergar a própria essência, mas existe dentro de você um espaço intocado, uma clareira de consciência que espera ser explorada. Quando você decide olhar para dentro, desafiar velhos padrões e questionar verdades aceitas, cada instante se torna uma oportunidade de transformação, cada obstáculo se torna um professor, e cada medo enfrentado se converte em poder, revelando a força que nasce do enfrentamento consciente da realidade. Rompendo a zona de conforto, você aprende que disciplina não é uma obrigação, mas um caminho para a liberdade. Cada hábito cultivado com intenção é um tijolo na construção de uma vida que reflete sua essência. A procrastinação perde sua força diante da clareza de propósito, e cada esforço, por menor que pareça, se soma a uma trajetória de conquistas silenciosas que se tornam a base da riqueza real. A capacidade de escolher, de criar e de viver com autenticidade. Olhe ao seu redor e veja quantas vidas se perdem em ciclos de repetição, aceitando limitações que não são suas, vivendo expectativas que pertencem a outros, esquecendo de si mesmos no processo. Você não precisa seguir o mesmo caminho, nem aceitar a narrativa que lhe é imposta. A liberdade exige consciência, e a consciência exige coragem. Ao dar o primeiro passo fora do familiar, você acende uma chama interna que ilumina o caminho para uma vida rica em significado, criatividade e propósito, onde cada ação é alinhada com seu verdadeiro eu. Permita-se sentir o desconforto como um guia, não como um inimigo. Cada hesitação é uma oportunidade de introspecção. Cada resistência é um convite para crescer. A vida exige que abracemos o desconhecido, que deixemos para trás a segurança ilusória e que nos lancemos no território da autenticidade. É nesse espaço incerto que a riqueza consciente se manifesta, onde cada decisão tomada com coragem abre portas para possibilidades infinitas e cria uma realidade que pulsa com a energia do que é genuíno, profundo e transformador. Agora respire fundo e perceba que o verdadeiro despertar acontece quando aceitamos o desafio de viver fora do conforto, de confrontar medos e ilusões, e de escolher conscientemente nosso caminho. Cada instante é um convite para se tornar maior do que suas limitações.
mais consciente do que suas distrações, e mais livre do que qualquer expectativa externa. Ao romper as correntes invisíveis que aprisionam sua mente, você se aproxima da vida que merece, onde riqueza, liberdade e propósito coexistem em harmonia, prontos para serem vividos em plenitude. A disciplina não é prisão. É a ponte silenciosa entre o que você é e o que deseja se tornar. Cada pequeno esforço, cada escolha repetida com atenção, constrói uma base invisível que sustenta sonhos, transforma rotinas em rituais e banalidades em conquistas. Ao abraçar a disciplina, você não nega a liberdade, mas a amplifica, porque passa a dominar seu tempo, seus pensamentos e suas ações, tornando cada instante uma oportunidade de crescimento, cada desafio um degrau para uma vida mais rica, consciente e alinhada com seu propósito. É preciso olhar para dentro e reconhecer os padrões que sabotam sua evolução, perceber onde o comodismo e a procrastinação se infiltram e assumir a responsabilidade pelo próprio destino. A mente que se deixa dominar pelo hábito sem reflexão é uma mente adormecida, uma alma que se resigna a existir sem experimentar a plenitude. Mas a consciência desperta encontra na disciplina um aliado, uma ferramenta capaz de transformar o ordinário em extraordinário, o efêmero em significativo, e cada ação cotidiana em um passo firme rumo à liberdade verdadeira. Imagine-se como um escultor que modela a própria vida com cuidado e intenção. Cada ato disciplinado é um golpe do cinzel na pedra bruta do destino. Cada rotina consciente é um traço que aproxima a obra da perfeição desejada. Nada acontece por acaso. A disciplina é o fio invisível que conecta sonhos e realidade, que transforma a vontade em resultados, e que permite que você experimente a riqueza, não apenas como posse material, mas como liberdade interior, clareza mental e consciência desperta que irradia para tudo ao redor. O mundo tenta vender atalhos, soluções rápidas, fórmulas mágicas que seduzem e distraem, mas a verdadeira transformação é lenta, exige persistência e exige coragem. Cada manhã em que você escolhe manter o foco, cada desafio aceito com determinação, cada hábito cultivado com intenção, é um investimento em você mesmo, em sua liberdade e em seu propósito. A riqueza consciente não se conquista com pressa, mas com constância, atenção e amor pelo próprio crescimento, construindo uma vida que reflete sua essência mais pura. Permita-se sentir a força que nasce da disciplina, não como uma carga, mas como um poder silencioso que organiza o caos interno e cria espaço para a criatividade, para a reflexão e para a ação consciente. Cada tarefa cumprida com atenção, cada esforço constante, fortalece a mente e fortalece a alma, criando resiliência para enfrentar tempestades externas, sabedoria para escolher caminhos e coragem para permanecer fiel ao que realmente importa, mesmo quando o mundo tenta arrastá-lo de volta à rotina confortável e limitada. Respire fundo e perceba que a disciplina é a ponte que liga a intenção à realização, desejo à ação e sonho à realidade. Ela não limita, mas expande. Não prende, mas liberta. Não cansa, mas fortalece. Ao abraçá-la, você encontra o caminho para se tornar rico em consciência, em propósito e em liberdade, transformando cada dia em uma oportunidade de crescimento, cada escolha em um ato de autenticidade, e cada momento em um reflexo da vida que você está destinado a viver. A autenticidade exige coragem, porque ser verdadeiro em um mundo que celebra máscaras é um ato de rebeldia silenciosa, uma declaração de liberdade interior. Cada vez que você escolhe ser você mesmo, enfrenta críticas, rejeições e expectativas externas, mas também se aproxima de sua essência, daquilo que realmente importa, do propósito que pulsa dentro de você, sussurrando que a vida não é sobre agradar, mas sobre existir com plenitude, alinhado àquilo que seu coração reconhece como verdadeiro. Quantas vezes você deixou que o medo moldasse suas escolhas, que a insegurança ditasse seus passos e que opiniões alheias determinassem seus sonhos? O preço da conformidade é a perda da própria voz. E o custo é invisível até que a vida desperta nos lembra do tempo perdido. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele, de escolher a autenticidade como guia, e de perceber que cada ato de verdade cria ecos que transformam não apenas sua realidade, mas também inspiram os que estão ao seu redor,
a buscarem sua própria liberdade. Ser autêntico significa olhar para dentro e reconhecer desejos, medos e limitações, abraçando cada fragmento de si mesmo com compaixão e coragem. Não há caminho externo que substitua esse mergulho profundo, essa aceitação plena de quem você é. Ao se permitir existir sem filtros, sem máscaras, você descobre que a vida verdadeira não está na imitação, mas na expressão genuína, na conexão com sua própria essência e na habilidade de transformar cada ação, cada palavra e cada decisão em reflexos daquilo que é mais verdadeiro em você. A coragem para ser autêntico também exige romper com velhos hábitos, padrões familiares e crenças limitantes que tentam manter você preso em uma narrativa que não lhe pertence. Cada ruptura consciente é um ato de libertação, uma janela aberta para a descoberta de novas possibilidades e a construção de uma vida alinhada com o que você realmente valoriza. O desconforto inicial é inevitável, mas necessário, porque é nesse espaço de incerteza que você encontra a força para redefinir a própria realidade, criar significado e viver com plenitude. Permita-se sentir o poder silencioso que surge quando você escolhe viver de acordo com sua verdade, quando cada passo reflete sua essência e cada decisão é tomada com consciência plena. A autenticidade transforma relacionamentos, inspira ações e abre portas que permanecem invisíveis para aqueles que vivem em conformidade. Ser verdadeiro consigo mesmo é o ato mais revolucionário que existe e é também a chave para desbloquear a riqueza interior, a liberdade emocional e o propósito que você busca em cada momento de sua vida. Respire profundamente e perceba que a autenticidade não é um luxo, mas uma necessidade. Cada escolha corajosa, cada palavra sincera e cada ação alinhada com sua essência constrói uma vida onde riqueza, consciência e liberdade coexistem, criando uma experiência plena e significativa. A coragem de ser você mesmo é o portal para transformar não apenas sua existência, mas a percepção do mundo ao seu redor, permitindo que cada instante seja vivido com intensidade, intenção e conexão profunda com aquilo que é verdadeiramente essencial. Viver sem propósito é como caminhar em um deserto sem mapa, carregando apenas o peso de expectativas alheias, sonhos emprestados e distrações que seduzem, mas não preenchem. Encontrar seu propósito é acender uma luz interna que guia cada passo, transforma o ordinário em extraordinário e transforma tarefas diárias em experiências significativas, onde cada escolha é carregada de intenção e cada esforço ecoa na construção de uma vida rica, consciente e verdadeiramente livre. O propósito não se revela em um instante. Ele se descobre em mergulhos silenciosos na própria mente, em confrontos com medos, em decisões que desafiam o conforto e em atitudes que refletem autenticidade. É o fio invisível que conecta sonhos a ações, intenções a resultados, e que dá sentido ao caos aparente da vida cotidiana. Quando você encontra seu propósito, cada desafio se torna aprendizado, cada erro se transforma em direção, e cada vitória, por menor que pareça, se torna um degrau na escada da realização plena. Muitos confundem propósito com metas externas, cargos ou posses, mas a verdadeira essência está em viver de acordo com aquilo que seu coração reconhece como vital, aquilo que desperta paixão, ressoa com seus valores e instiga crescimento. Seguir o próprio propósito exige coragem para ouvir o próprio coração, mesmo quando o mundo insiste em ditar regras e padrões. A riqueza verdadeira, nesse contexto, não é medida apenas em bens materiais, mas na clareza de saber quem você é, no alinhamento de suas ações com seus valores e na sensação profunda de estar vivendo de forma autêntica. Perceba que cada momento em que você se afasta do propósito é um instante de energia desperdiçada, uma oportunidade perdida de transformar sua vida em algo memorável e pleno. Mas cada decisão consciente, cada passo em direção ao que realmente importa, cria ondas invisíveis que transformam não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Viver com propósito é plantar sementes que florescem em todos os aspectos da existência, conectando riqueza, liberdade e consciência em uma experiência contínua de crescimento e realização. Permita-se sentir a força silenciosa que surge quando suas ações refletem sua essência, quando cada esforço é guiado por intenção e cada pensamento se alinha ao que você deseja criar. O propósito não é apenas um destino,
mas a energia que move cada momento da vida, tornando o caminho tão valioso quanto a chegada. É ele que transforma a rotina em ritual, desafios em oportunidades e escolhas conscientes, em passos firmes, rumo a uma existência mais rica, profunda e cheia de significado. Respire fundo e perceba que a busca pelo propósito é o portal para a liberdade real, para a riqueza genuína e para a consciência desperta. Cada decisão tomada com clareza, cada ação alinhada com seu propósito e cada momento vivido com intenção, constrói uma vida onde riqueza, liberdade e autenticidade coexistem em harmonia, transformando cada instante em uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo e de criar um legado de valor inestimável. A liberdade verdadeira não é apenas escapar de correntes externas, mas compreender as correntes internas que nos prendem. Medos, hábitos, crenças limitantes e opiniões alheias que moldam nossas decisões sem que percebamos. Cada escolha consciente, por mais simples que pareça, é um ato de poder. Uma declaração de que você não é refém da vida, mas autor de sua própria história. Reconhecer essa força interna é o primeiro passo para transformar cada dia em uma oportunidade de criar riqueza, consciência e plenitude simultaneamente. Muitas pessoas confundem liberdade com ausência de responsabilidade, mas a liberdade real nasce do domínio sobre si mesmo, da capacidade de decidir com clareza e da coragem de agir, mesmo diante da incerteza. Ela que permite romper padrões repetitivos, desafiar expectativas e abrir caminho para experiências que ressoam com sua essência. Cada ato de consciência fortalece a mente e o espírito, revelando que viver plenamente não é uma escolha passiva, mas uma prática contínua de atenção, intenção e coragem, que se manifesta em cada decisão e cada movimento do cotidiano. Imagine sua vida como um jardim vasto, onde cada escolha é uma semente plantada. Plantar sem consciência gera flores que murcham, frutos que apodrecem e raízes que se espalham em desordem. Mas cada decisão tomada com atenção, alinhada à sua essência e guiada pelo propósito, cria um jardim fértil, onde prosperidade, liberdade e autoconhecimento florescem juntos, oferecendo frutos duradouros e beleza que transcende o efêmero. A liberdade consciente transforma cada momento em oportunidade, cada desafio em aprendizado e cada dia em uma criação intencional de significado. Romper com padrões antigos exige coragem silenciosa, porque cada passo fora do previsível desafia tanto você quanto aqueles ao seu redor. Mas é nesse espaço de desconforto que a vida começa a se revelar em sua plenitude, onde escolhas conscientes moldam destinos e transformam rotinas em rituais significativos. A riqueza real não se encontra apenas no acúmulo, mas na capacidade de escolher, de criar e de viver em alinhamento com aquilo que desperta paixão, propósito e autenticidade em sua alma. Permita-se sentir o poder que surge quando você escolhe com atenção, quando cada decisão reflete sua verdade, e quando cada ação é tomada com intenção plena. Essa liberdade não é luxuosa ou distante. Ela é acessível em cada instante, presente em cada respiração, e manifesta-se quando você reconhece que cada momento é uma oportunidade de construir uma vida rica, consciente e plena, guiada pelo propósito e pela autenticidade. Respire profundamente e perceba que a liberdade de escolher é a chave para transformar sua realidade, abrir portas internas e externas e experimentar a vida com intensidade e profundidade. Cada escolha consciente é um passo para se libertar do automático, para se aproximar de sua verdadeira essência e para criar uma existência onde riqueza, consciência e liberdade coexistem em harmonia, revelando que viver plenamente é uma arte cultivada a cada instante. A consciência não é apenas perceber o que acontece ao redor, mas sentir cada pensamento, cada emoção e cada impulso com clareza e profundidade, reconhecendo padrões que antes passavam despercebidos. Ela é o farol que ilumina o caminho na escuridão das distrações, a bússola que orienta decisões e a chave que abre portas internas que permaneciam trancadas pela ignorância ou pela rotina automática. Cada instante de atenção plena fortalece o espírito, amplia a percepção e transforma a vida comum em uma experiência de riqueza, significado e liberdade. Muitas pessoas vivem adormecidas, reagindo ao mundo como se fossem espectadores, sem perceber que cada ação inconsciente molda seu destino.
Mas despertar para a consciência é perceber que o verdadeiro poder não está em controlar o exterior, mas em dominar o interior, em compreender emoções, pensamentos e desejos e em alinhar cada escolha com seu propósito mais profundo. É nesse espaço de clareza que a vida começa a se revelar em sua plenitude, onde cada momento se torna oportunidade de crescimento e cada desafio se converte em aprendizado. A consciência desperta nos permite enxergar as ilusões que seduzem a mente, os hábitos que aprisionam e as vozes externas que desviam do caminho verdadeiro. Quando você olha para dentro com coragem e honestidade, percebe que liberdade, riqueza e autenticidade não são produtos do acaso, mas frutos do cultivo atento e intencional do próprio ser. Cada reflexão profunda, cada instante de introspecção e cada decisão consciente constroem uma realidade alinhada com quem você realmente é, oferecendo um espaço de poder e significado que nada nem ninguém pode tirar. Imagine sua vida como uma tela em branco, onde cada gesto, cada pensamento e cada escolha consciente desenham o quadro de sua existência. Quanto mais atento você se torna, mais riqueza interna é cultivada, mais liberdade é sentida e mais propósito se revela. A consciência transforma o ordinário em extraordinário, o simples em profundo, e cada experiência se torna uma oportunidade de aprender, crescer e criar algo que reflete sua essência verdadeira, onde cada detalhe da vida ressoa com intenção e significado. Permita-se sentir o impacto silencioso de cada instante consciente, como se uma onda de clareza atravessasse seu corpo e mente, trazendo compreensão, equilíbrio e força interior. Cada decisão tomada a partir da percepção desperta, fortalece sua liberdade, cria espaço para escolhas alinhadas e estabelece uma base sólida para a construção de uma vida rica, autêntica e plena. A consciência é o dom que transforma hábitos em sabedoria, ações em resultados e pensamentos em direção, conectando cada aspecto da existência a um propósito maior. Respire profundamente e perceba que cultivar a consciência é o caminho para viver de forma intencional, para experimentar liberdade real e para construir riqueza que vai além do material. Cada instante de atenção desperta é uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo, alinhar-se com seu propósito e criar uma vida onde cada ação, cada decisão e cada escolha refletem sua essência, revelando que a plenitude está disponível para aqueles que se atrevem a despertar e viver com consciência. O medo é um mestre silencioso que muitas vezes nos impede de agir, que nos mantém presos em zonas de conforto e que nos faz duvidar da própria capacidade. Mas o verdadeiro poder não está em negar o medo, e sim em reconhecê-lo, compreendê-lo e transformá-lo em combustível para a ação consciente. Cada vez que você enfrenta um medo, mesmo pequeno, você abre espaço para a coragem, fortalece sua mente e constrói uma ponte que liga a hesitação à realização, a dúvida à clareza e a insegurança à confiança genuína. Muitos confundem coragem com ausência de medo, mas a realidade é que cada passo consciente exige enfrentar a inquietação interna, desafiar os limites impostos pela mente e reconhecer que cada dificuldade traz consigo uma lição invisível. O medo só tem poder quando deixamos que ele dite nossas escolhas, mas quando o observamos com atenção, percebemos que ele é apenas um sinal de que estamos prestes a crescer, de que estamos nos aproximando do que realmente importa, de que a liberdade e a riqueza conscientes estão logo além da zona de desconforto. Imagine sua vida como uma corda esticada sobre um abismo. Cada passo que você dá, mesmo que hesitante, aumenta sua força, equilíbrio e confiança. O medo é a sensação que acompanha a travessia. Mas a cada passo consciente, você descobre que é capaz de ir mais longe do que imaginava, que a segurança que buscava fora era ilusória, e que o verdadeiro terreno firme está na coragem de continuar, na determinação de persistir e na decisão de transformar cada receio em oportunidade de crescimento. Transformar medo em força é também aprender a diferenciar entre riscos reais e percepções criadas pela mente. Muitas vezes, limitamos nossa vida por receios imaginários, e é nesse espaço que a consciência surge como guia, iluminando caminhos que antes pareciam impossíveis. Cada decisão tomada com atenção, cada passo dado com intenção, é um exercício de poder interior que fortalece a liberdade, amplia a percepção e cria a possibilidade de construir riqueza
que vai além do material, nutrindo mente, corpo e espírito. Permita-se sentir a energia que surge quando você transforma medo em coragem, quando cada hesitação se converte em impulso e quando cada obstáculo se transforma em aprendizado. O medo deixa de ser prisão e se torna instrumento de autoconhecimento, despertando recursos internos que estavam adormecidos, revelando talentos, habilidades e força que só se manifestam quando escolhemos agir apesar da inquietação. É nesse processo que se constrói a verdadeira liberdade, a riqueza consciente e a confiança inabalável em si mesmo. Respire profundamente e perceba que cada medo enfrentado é um degrau na escada da transformação pessoal. Cada desafio superado é uma vitória silenciosa, e cada passo consciente é um ato de criação de uma vida plena. Ao aprender a navegar pelas sombras internas, você descobre que a força verdadeira não está na ausência de obstáculos, mas na habilidade de transformá-los em impulso, na capacidade de viver com coragem, consciência e propósito, e na arte de construir riqueza, liberdade e plenitude em cada instante. A vida que você deseja não é um destino distante, mas uma construção diária, onde cada pensamento consciente, cada ação intencional e cada escolha alinhada com seu propósito se tornam tijolos na fundação da liberdade e da riqueza verdadeira. É no cuidado com os detalhes invisíveis, nas pequenas decisões e na atenção plena que a transformação se manifesta, revelando que o extraordinário está escondido dentro do ordinário e que cada instante é uma oportunidade de se tornar mais consciente, mais autêntico e mais livre. Você descobriu que o conforto é ilusório, que a disciplina é aliada, que a coragem desperta a autenticidade, que o propósito ilumina o caminho e que a consciência transforma cada momento em significado. Agora é o momento de integrar tudo isso, de perceber que cada capítulo da vida é uma chance de aprendizado e crescimento, e que a verdadeira riqueza não se mede apenas em bens materiais, mas na capacidade de viver com clareza, alinhamento e liberdade, construindo uma existência que reflete sua essência mais profunda. Permita-se sentir a força que vem do domínio interno, da coragem silenciosa e da atenção plena. Cada desafio que você superou, cada medo que você enfrentou e cada hábito consciente que você cultivou são testemunhos do poder que reside dentro de você. A transformação não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, e é nesse processo que riqueza, consciência e liberdade se entrelaçam, criando uma vida que pulsa com propósito, intensidade e significado. Respire fundo e perceba que você não está sozinho nessa jornada. Cada reflexão compartilhada, cada insight vivido e cada experiência de despertar ecoa para aqueles que buscam o mesmo caminho. A transformação pessoal é também um ato de inspiração silenciosa, capaz de tocar vidas, motivar mudanças e abrir portas para aqueles que estão prontos para seguir o mesmo caminho de consciência, coragem e autenticidade. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe, comente e permita que outros também despertem para sua própria jornada. Inscreva-se para acompanhar cada capítulo desta busca pela liberdade, pela riqueza consciente e pela plenitude, porque a vida que você deseja viver começa com pequenas decisões conscientes, e cada ação sua pode transformar não apenas seu mundo, mas também o mundo de quem está ao seu redor. Agora feche os olhos por um instante. Respire profundamente e sinta que a vida é sua obra, a consciência é sua ferramenta e a liberdade é seu direito. Cada momento é um convite para criar. Cada escolha é uma oportunidade para crescer. E cada ação alinhada com seu propósito é um passo para a plenitude. A riqueza verdadeira está dentro de você, aguardando que você desperte, viva e transforme cada instante em um reflexo da sua essência mais profunda.